Elton Ramos. Só deixa eu aproveitar para falar do São Paulo, porque o programa hoje é papum, porque vamos até 7 horas. Ulisses Costa assume o comando da jornada esportiva para narrar o primeiro clássico do ano no futebol brasileiro. Não é só no futebol paulista, não, no futebol brasileiro. Ulisses Costa dá o recado daqui a pouco, direto da Arena Barueri. Vitória importantíssima hoje para quem quer o Casares fora do São Paulo. Eu já nem coloco mais como oposição, né? Porque oposição, de fato, raiz do São Paulo, ela conta com 54 conselheiros e não estava conseguindo fazer muita coisa, não. No sentido de não ter número. Mas era uma oposição que já vinha apontando há muito tempo que essa gestão do Casares era, no mínimo, temerária. E, por enquanto, é dessa forma que a gente tem que lidar com a gestão do Casares, que tem todo o direito à ampla defesa dentro das investigações que vem acontecendo. Mas, politicamente falando, a situação do Casares hoje ela é praticamente insustentável no São Paulo, com um número aí que ultrapassa 180 conselheiros que devem votar a favor do impeachment na sexta-feira, ou pelo menos do andamento do processo de impeachment. E nada muda com relação à última decisão liminar. A Justiça interviu nessa eleição do São Paulo, nesse pleito de impeachment, e colocou o seguinte: quórum com 191 para valer a eleição e 170 votos a favor do impeachment, Casares será afastado. O presidente do São Paulo recorreu, mas hoje isso foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, na sexta-feira teremos votação híbrida com possibilidade de voto online, o que abre um leque aí de votantes, e também a situação de que 170 conselheiros votando a favor desse processo, Casares será afastado. E agora? Vamos aguardar, né? Podemos ter algum tipo de reviravolta? Se tratando de situações jurídicas, de liminar, sim. Mas existe inclusive a possibilidade, o Casares já está sendo orientado, até para não perder alguns direitos que o impeachment tiraria de alguma forma do atual presidente do São Paulo. Eu não descarto que até sexta-feira, ali quando a soma bater de fato, o Casares vem tentando fazer alguns contatos, obviamente, para sentir esse clima, se bate ou não bate em 170 conselheiros a favor do impeachment, mas eu não descarto a possibilidade de renúncia do presidente do São Paulo, assim como fez Carlos Miguel Aidar há alguns anos. Então foi um dia muito celebrado por parte, né, do Conselho do São Paulo, por boa parte, que via na atitude do Olten Aires uma manobra, né, para ficar num contexto assim possível, uma manobra, e que seria a favor do Casares, algo que não se espera de um presidente do Conselho, apesar do Olten Aires ter se justificado dizendo que tudo tem relação com o Estatuto do São Paulo. E falou até, né, uma fala dele que vem sendo muito repercutida aí no dia de hoje, desde ontem, quando veio essa decisão liminar, de que existia nenhuma chance, 0% de chance disso vingar e dessas mudanças acontecerem, no caso, o retorno de uma interpretação do artigo que vale exatamente essa situação de 170 votos para o impeachment do Casares. Então é um dia muito celebrado, de modo geral, pelo São Paulino. Vamos falar a verdade que hoje o apoio do Casares ele é mínimo, ele é praticamente inexistente entre conselho e torcida do São Paulo. Algo que já foi até considerável, hoje praticamente não existe. Então, tudo leva a crer que o Casares vai deixar a presidência do São Paulo, seja por via de um afastamento no primeiro momento, lembrando que essa é uma primeira etapa de um processo, caso o Casares não renuncie até sexta-feira, caso nada mude com relação a essas interpretações de votação híbrida e também de 170 conselheiros a favor do impeachment, aprovado, né, essa sequência, o Casares ele ainda vai passar por uma segunda votação que é dos sócios, né, do clube social. A gente não tem precisamente um número, mas é um universo aí de 4 mil sócios. O Clube Social de São Paulo tem hoje mais ou menos 6 mil sócios que poderiam votar, mas esse número cai para 4 mil porque você precisa ter 2 anos ali de sócio, né, de título comprado. E isso diminui um pouco, mas 4 mil é um número considerável aí. O universo fica mais difícil de mapear do que o universo do conselho, que você conversa com um, conversa com o outro e vai tendo uma ideia melhor, uma noção melhor.
Então é isso, essa é a situação política do São Paulo. Se nada mudar, na sexta-feira estaremos lá acompanhando um dia histórico. E amanhã tem o São Paulo em campo no Morumbi contra o São Bernardo, 3 meses depois. E tudo faz com que se crie um clima, apesar de ser um momento triste da história do São Paulo, talvez amanhã a gente veja um Morumbi, claro que protestando contra o Casares. Eu ia usar o termo festivo, mas não é bem festivo. É um Morumbi esperançoso. É um Morumbi que olha para o horizonte do São Paulo e vê novas perspectivas. Sinto isso monitorando as redes sociais, conversando com algumas pessoas, de que essa sequência volta ao Morumbi na quinta-feira e muito provavelmente o afastamento do Casares ou até uma renúncia pode criar um clima bem interessante para o jogo de amanhã, apesar de ser um momento complicado também do São Paulo dentro de campo. Certo? Por enquanto não temos, a gente vai retomar a situação lá da Arena Barueri. Então antes de falar do Corinthians eu vou pro nosso primeiro intervalo, porque o tempo é curto e daqui a pouco a gente volta com muito mais.